7 princípios do desenho universal, caracterizando a intérprete de Libras, mulher de pele clara, cabelo cacheado e blusa preta. Princípio 1. Uso equitativo. Definição. O design é útil e comercializável a qualquer grupo de usuários com habilidades diversas, ou seja, pode ser utilizado por pessoas com habilidades diversas, evitando segregação ou discriminação. Na imagem, podemos ver portas com sensores que se abrem sem exigir nenhum tipo de esforço. Como exemplo do uso equitativo, podemos observar o edifício Robert Campus. A imagem apresenta as rampas que proporcionam uma mesma experiência de acesso a todos os usuários. Diretrizes. Fornecer os mesmos meios de utilização para todos os usuários, idêntico sempre que possível e equivalente quando não for possível. Evitar segregar ou estigmatizar quaisquer usuários. Disposições de segurança. A segurança e a privacidade devem ser igualmente disponíveis a todos os usuários. Desenvolver um design atraente para todos os usuários. O projeto do edifício de torná-lo igualmente utilizável por todos e os meios pelos quais as pessoas possam usar o edifício deve ser o mesmo, por exemplo, fornecendo um acesso de entrada ao edifício que seja para todos. Os vários meios fornecidos na edificação devem ser equivalentes em termos de privacidade e segurança. A edificação nunca deve empregar meios que isolam ou estigmatizam qualquer grupo de usuários ou privilegiam um grupo sobre o outro. Danford Talk, 2001, página 21, tradução nossa. Princípio 2. Flexibilidade de uso. Definição. O projeto acomoda uma ampla variedade de preferências e habilidades individuais, ou seja, flexibilidade no uso para habilidades diversas individuais. Na imagem podemos ver dois modelos de maçaneta, um redondo, que não facilita o uso, e um com uma pega, um modelo mais abrangente. Como exemplo, na imagem podemos observar uma escada com corrimão dos dois lados, para canhotos e destros. Diretrizes. Fornecer escolha entre os diversos métodos de utilização. Propiciar o acesso e uso por destros ou canhotos. Facilitar o uso exato e preciso. Oferecer adaptabilidade de acordo com o ritmo dos usuários. O projeto do edifício deve permitir que as pessoas utilizem recursos para o entendimento do projeto. Por exemplo, proporcionando uma orientação de bancada visível a partir de qualquer posição, sentado ou de pé. O ambiente deve acomodar a utilização de seus equipamentos por destros e canhotos e ser adaptável ao ritmo individual do usuário. O projeto do edifício deve ter flexibilidade no uso. Danford Talk, 2001, página 22, tradução nossa. Princípio 3. Uso simples e intuitivo. Definição. O uso do design deve ser de fácil entendimento, independente da experiência, conhecimento, proficiência de linguística ou nível atual de concentração dos usuários, ou seja, simplicidade e intuitividade do uso. Na imagem podemos observar o desenho dos sanitários intuitivo. Uma pessoa com vestido indicando o feminino e sem vestido indicando o masculino. Como exemplo, podemos observar na imagem o terminal rodoviário Governador Israel Pinheiro. O terminal rodoviário possui mapas táteis, garantindo uma boa orientação e mobilidade dos deficientes visuais. Diretrizes. Eliminar a complexidade desnecessária. Ser consistente com a intuição e as expectativas do usuário. Acomodar uma ampla gama de habilidades de leitura e linguagem do usuário. Organizar as informações de forma consistente e de acordo com a importância do objeto.
Fornecer feedback eficaz e oportuno durante e após a realização da tarefa. O edifício deve tornar mais fácil o entendimento do uso de cada recurso de design para todos os usuários. Por exemplo, utilização no sanitário de lavatórios com torneiras com método de operação prontamente aparente e relativamente fácil. Além disso, os meios de utilização devem ser intuitivos para que possam ser utilizados de forma espontânea. Danford Talk, 2001, página 22, tradução nossa. Princípio 4. Informação perceptível. Definição. O projeto deve comunicar de maneira eficaz a informação necessária ao usuário, independente das condições ambientais ou das habilidades sensoriais destes, ou seja, percepção fácil e eficiente da informação para o uso. Na imagem podemos ver os tipos de informações nos diferentes formatos, como Braille, Zoom, Libras, áudio e legenda. Como exemplo de informação perceptível, podemos observar a escola de línguas Underhood. As informações dos caminhos a serem seguidos em contraste com o piso permitem uma fácil visualização e orientação aos usuários. Na imagem, podemos observar um corredor com diferentes cores de caminhos, levando a diferentes lugares dependendo do destino do usuário. Diretrizes. Utilizar diferentes formatos, pictórico, verbal e tátil, para a apresentação de informações essenciais ao usuário. Oferecer contraste adequado entre as informações essenciais e as secundárias. Maximizar a legibilidade das informações essenciais. Diferenciar os elementos de maneira que possam ser descritos, ou seja, torná-lo fácil para que sejam utilizados em instruções ou orientações. E oferecer compatibilidade entre as variedades de técnicas ou dispositivos utilizados por usuários com limitações sensoriais. O edifício deve fornecer todas as informações essenciais aos usuários utilizando uma variedade de formatos, por exemplo, escrita, simbólica, tátil e verbal, para garantir a efetiva comunicação com todos os usuários, independente de suas habilidades sensoriais. As informações fornecidas devem ser apresentadas com contraste suficiente às condições do ambiente, distinguível de seu contexto e decifrável em todos os seus modos de apresentação. Danford Talk, 2001, página 23, tradução nossa. Princípio 5. Tolerância ao erro. Definição. O projeto deve minimizar os riscos e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais, ou seja, tolerância ao erro, minimizando efeitos indesejáveis pelo uso incorreto. Na imagem podemos observar um elevador com sensor em diversas alturas, assim podendo detectar uma pessoa mais baixa, cadeirante ou com qualquer outro tipo de necessidade especial. Como exemplo, podemos observar uma imagem de um palco e uma arquibancada. O palco possui uma faixa amarela sinalizando o final dele, para não ter risco de queda. Diretrizes. Organizar os elementos para minimizar erros e riscos. Elementos mais acessíveis devem ser mais utilizados. Elementos perigosos eliminados, isolados ou protegidos. Fornecer avisos quanto aos perigos e erros. Fornecer recursos isentos de falhas. Desencorajar ações inconscientes em tarefa que exigem vigilância ou maior atenção. O ideal é que o projeto do edifício elimine e isole as características de projeto que apresentem perigo ou demonstrem ser inconveniente a qualquer usuário. Quando as condições potencialmente perigosas são inevitáveis, os usuários devem receber avisos ao se aproximar de áreas que apresentem riscos. Por exemplo, fornecimento de avisos de proximidade em uma variedade de modos sensoriais do topo de uma escada. O projeto do edifício deve também antecipar as ações acidentais ou não intencionais por qualquer usuário e minimizar as inconveniências, ou proteger o usuário do perigo. Danford Talk, 2001, página 23, tradução nossa.
Princípio 6. Baixo esforço físico. Definição. O projeto deve ser utilizado de forma eficiente, confortável e com o mínimo de fadiga, ou seja, com o mínimo de esforço físico. Como podemos observar na imagem, torneiras acionadas por sensor. Como exemplo, apresenta uma imagem com rampas rolantes que permitem o deslocamento sem esforço físico. Diretrizes. Permitir que o usuário mantenha uma postura corporal neutra. Utilizar forças operativas razoáveis. Minimizar ações repetitivas e minimizar esforços físicos contínuos. O projeto do edifício deve empregar recursos que exijam pouca ou nenhuma força física para usá-los. Por exemplo, a substituição de uma porta tradicional com maçaneta para uma porta comum puxador que não necessite de forças operativas complexas. Se um baixo nível de força é exigido, qualquer usuário deve ser capaz de ativar o recurso e manter uma postura corporal neutra. Por exemplo, fornecer um acesso com superfície lisa e inclinação mínima ao longo do percurso de entrada. Danforth Talk, 2001, página 24, tradução nossa. Princípio 7. Tamanho e espaço para aproximação e uso. Definição. Oferecer tamanho e espaços adequados para aproximação, alcance, manipulação e uso, independente do tamanho, postura ou mobilidade do usuário. Ou seja, previsão de tamanho e espaço para o uso em diferentes situações. Na imagem podemos observar um cinema com uma poltrona especial para obesos. Como exemplo, podemos observar uma imagem tirada do Berco e De Luca Orthodontics, um balcão com altura diferenciada que permite um alcance confortável e um espaço adequado para os usuários. Diretrizes. Oferecer uma linha de visão clara dos elementos importantes para qualquer usuário na posição sentada ou em pé. Tornar confortável o alcance de todos os componentes para qualquer usuário sentado ou em pé. Acomodar variação de altura para as mãos, assim como das possibilidades de sua garra e aperto. Oferecer espaço adequado para a utilização de dispositivos assistivos ou de atendimento pessoal. As características de projeto de um edifício devem fornecer uma quantidade de espaço adequado, dispostos a permitir que todos possam usá-los. Por exemplo, proporcionar espaço sob um lavatório do sanitário, para permitir a utilização dos usuários na posição sentada. Além disso, o espaço deve ser ordenado para proporcionar um percurso claro para todos os usuários. Danforth Talk, 2001, página 24, tradução nossa. Atividades de desenho universal. Docente, professora Lucy Ana Stout. Discentes, Aline Ocubo, Giovanna Tescaro, Flávio Bardella, Isadora Rosa. Integral G1, Arquitetura e Urbanismo, Unifil.